Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Quero dizer neste momento que não tenhamos pressa de ir para casa, porque já ficamos em casa tantos dias, longe da reunião da igreja, dos irmãos. Então não tenhamos pressa, o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Temos o momento da Santa Ceia do Senhor ainda. Então esqueça-se do relógio. Confesso que a palavra de hoje não é uma palavra rápida. Às vezes o pastor diz é rápido e nunca é, né? Eu estou avisando logo hoje que não é rápida. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez, para todos juntos lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Eu disse Efésios, foi? É porque eu preguei demais em Efésios. É a carta seguinte, após Efésios, Filipenses 2. Estamos dando sequência, irmãos, e enquanto os irmãos acham, é importante salientar e os irmãos entenderem que nessa metodologia que eu faço, é muito difícil pregar mensagem de carapuça, porque o texto já está determinado, né? Mas é impressionante como eu vou seguindo a sequência, e à medida que eu vou seguindo a sequência, coisas vão acontecendo na igreja que estão necessitando daquela palavra. E é interessante como toda vez eu sou provado, ou na semana anterior, que eu já estou estudando o texto, né? Ou na semana seguinte que eu prego. E o pior foi que essa mensagem ela é sobre humildade, e humildade é uma das coisas que eu mais preciso trabalhar em mim. E eu não preguei domingo passado e eu estou preparando ela há 15 dias, então tem sido uma prova tremenda. Deus tem me provado nesse quesito chamado humildade. A minha oração é que Ele prove vocês também, para não ficar sozinho a partir dessa semana. É porque assim a gente cresce, né? Quem achou, diga amém? Diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, irmão. O apóstolo Paulo gostaria que os filipenses pudessem completar a sua alegria. Veja, o apóstolo Paulo estava feliz, mas ainda faltava algo para que ele ficasse ainda mais feliz. E ele pede aos filipenses: completem a minha alegria. Mas o interessante é que a alegria do apóstolo Paulo, ela não seria completa por uma sentença de inocente, ou de alguém que eu dissesse: você está livre, Paulo. Paulo está dizendo: não,
não é isto que vai completar a minha alegria, mas o que vai completar a minha alegria é ver o crescimento da maturidade espiritual das minhas ovelhas, é ver o crescimento da maturidade espiritual daqueles crentes na igreja da cidade de Filipos. Ele queria que eles crescessem, conseguindo ter a consciência e enxergar que o próximo é muito importante. E Paulo vai além, mais importante. Em Filipos, nessa igreja, nessa cidade aqui, não havia muitos problemas morais, como a gente vê quando ele escreve a carta de Paulo aos Coríntios. Não havia muitos problemas doutrinários, ou pessoas se desviando, como ele escreve aos Gálatas. Mas é interessante que parece que havia aqui algumas divisões, havia algumas disputas, pessoas querendo olhar só para si em detrimento do outro, pessoas que se preocupavam com a sua própria razão. E Paulo quer ensinar que se nós não vivermos uma submissão mútua, eu submisso a você, você submisso a mim, nós perderemos a nossa alegria. Porque que terrível, irmãos, como é pesado o clima de uma igreja, aonde os egos se inflam, aonde aos poucos cada um vai impondo e mostrando o seu ego, a sua posição, a sua opinião, o seu desejo. A ideia aqui não é que devemos nos anular em prol de uma pessoa só, mas olhando para as necessidades dos nossos irmãos, nos anular em prol do corpo de Cristo. É por isso que a gente morre. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que morrer, porque ao nascer, ao ser uma nova criatura, eu agora preciso trabalhar não para mim, mas para uma comunidade. Porque agora, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, Ele vive para os outros. Que coisa interessante, irmãos. Então, com isto, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai, dos versos de 1 a 4, nos exortar à humildade. Ele vai dizer que é preciso que nós sejamos humildes. Porque a pessoa que não é humilde, ela cega, irmãos, quando fala. Ela cega quando pensa, ela cega quando raciocina. Ela não consegue enxergar a necessidade total da situação. Olha que interessante. Certo homem ia com um caminhão, e de repente esse caminhão engalha numa ponte baixa e fica enrascado, e aquele caminhão não consegue ir para frente nem para trás, porque ele perderia toda a carroceria. E ele desce do caminhão, guardas de trânsito param, pessoas experientes, só que o trânsito está muito cheio, um engarrafamento grande, pessoas buzinando, reclamando, apressando. E o motorista colocou para frente, tentou colocar para trás, mas ele viu que ia ser pior, ia destruir tudo. E alguém olha para ele e diz assim: olha, eu quero dizer para você o seguinte, é o jeito. O rapaz do guindaste chegou, né, e queria tirar logo dali para ir embora, e disse: olha, é o seguinte, vamos ter que serrar uma parte da carroceria, e você vai perder a carroceria de todo jeito, depois a gente puxa o caminhão com guincho. Nisso tinha uma criança gritando: ei, ei, querendo falar, e, rapaz, cala a boca, você está atrapalhando, vai para casa, vai, ô meu filho, vai para casa. Não tem às vezes alguém fala alguma coisa para a gente ignora? Desse jeito, vá para casa, vá meu filho, você está perturbando, vá para casa. E a criança lá querendo ajudar eles, e eles sem querer dar ouvidos, até que mesmo sem eles quererem ouvir a criança de teimosa, ela pensou: eu tenho uma boa ideia, eu vou ajudar. E mesmo que ninguém quisesse ouvi-la, ela gritou: por que vocês não secam os pneus? E aí os homens pararam, olharam para o tamanho do pneu, olharam para a carroceria engalhada, olharam para o menino e disseram: realmente é o melhor fazer. Não precisa serrar a carroceria, não precisa acabar com nada, é só secar o pneu que dá para o caminhão sair. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz no texto que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Mas aquelas pessoas não estavam com o mesmo modo de pensar? Todas elas queriam tirar o caminhão? Não. Ter o mesmo modo de pensar está ligado aos nossos motivos, às nossas motivações. Nós devemos nos perguntar constantemente: por que é que eu estou discordando? Por que é que eu estou divergindo aqui no meu departamento, aqui no meu grupo? Por que é que eu sou do contra? Por que é?
Qual é o motivo? O motivo está no bem do grupo ou o motivo está na satisfação da minha vontade? A questão não é o que eu estou pensando, nem a minha opinião. A questão são os meus motivos. Por que é que eu estou discordando? Olha que coisa interessante. Todos ali queriam tirar o caminhão, mas todos queriam por um motivo próprio. A criança nem precisava tirar o caminhão não era da criança. Ela não estava nem aí, ela não... A criança... A criança não precisava, irmãos. Ela só queria ajudar. Então veja como é diferente. As pessoas queriam para si, a criança queria para os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso que a criança conseguiu ver o quadro maior. Por isso que a criança conseguiu ver o que era mais necessário, o que era de fato que deveria ser a decisão correta para o grupo, porque ela não tinha interesses próprios. Ela só queria, de fato, humildemente ajudar. E assim ela conseguiu fazer isso. Então por que é que eu estou discordando? Será que é porque eu não tenho espaço? Será que é porque eu não sou percebido? Será que é porque eu não sou buscado? Por que será que eu não estou concordando, né, com algo? É necessário, irmãos, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, a mesma motivação. É necessário que nós tenhamos o mesmo amor, o apóstolo Paulo diz. Se o amor de todos for pela obra e não por si mesmo, se o amor for o amor de Cristo, for pela obra de Cristo, aleluia, louvado seja Deus, nós estaremos sim, recebendo a exortação de amor e entendendo que aquilo é o melhor para o crescimento do reino e a paz de Cristo reina, louvado seja Deus. Paulo está nos instruindo e dizendo, olha, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma. Sabe o que é ser unidos de alma, irmãos? É não fazer nada por ambição egoísta ou vaidade. As diferenças vão existir, mas há algo maior a servir. Amém? O problema é, as diferenças estão existindo porque nós queremos a mesma coisa, que é o crescimento do reino, porque eu percebo que o outro não quer para ele percebe que eu não quero para mim, mas ainda assim estamos divergindo, mas nós não brigaremos, porque eu estou percebendo, ele não quer isso por egoísmo, é porque ele acha que é melhor para o grupo, eu acho que é melhor diferente para o grupo, então nós dois entendemos que há algo melhor para a comunidade de Cristo, logo nós entendemos que por haver uma causa maior a servir, nós não entramos em disputa, em briga, ainda que possamos divergir, a gente não perde a comunhão. Isso é maravilhoso. Olha como Paulo, ele é cirúrgico. Você pode divergir de outra pessoa, mas você não perde a comunhão. Por que não perde a comunhão? Porque você sabe que não há egoísmo ali, naquela divergência. Há desejo de que a obra cresça. Aleluia! E porque somos diferentes, pensamos diferentes, isso é normal. Mas olha, William Hendrickson diz que quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor, e daí nasce a verdadeira humildade. Eu não vou ser submisso porque alguém é superior a mim, eu vou ser submisso porque eu amo a obra de Cristo, eu faço por amor a Cristo, louvado seja Deus. E ele diz, tenham ainda o mesmo sentimento, a mesma afeição e compaixão, devemos ter o mesmo sentimento. Ter a mesma afeição é exatamente o contrário de não ir com a cara de fulano, ou de não ir com a cara de cicrano. Afeição é você agradar-se das pessoas, é você não fazer um pré-julgamento, fulano tem o nariz empinado, fulano é exibido, eu não gosto de fulano, eu não fui com a cara de fulano, nunca falou com a pessoa, eu não fui com a cara de fulano. Paulo está dizendo, tenham o mesmo sentimento, a mesma afeição, queiram todos ser receptivos a todos quantos chegam na igreja, queiram todos amar os que já estão na igreja,
porque assim o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar a humildemente ter comunhão uns com os outros. Com certeza, meus irmãos, o que Paulo estava ensinando era o que ele tinha aprendido. Louvado seja Deus por isso. Você tem aprendido sobre humildade? Eu quero dizer que eu acho que no início, quando eu me converti, quando eu decidi de fato seguir a Cristo, e na minha juventude, no início, final da adolescência, eu acho que eu era uma das pessoas menos humildes do mundo. Mas a palavra vem nos ensinando, vem nos quebrando, e o apóstolo Paulo, com certeza, foi trabalhado nessa área. Aos Colossenses ele disse que era o menor dos apóstolos, e Deus continuou trabalhando na humildade dele, a ponto de que quando ele foi falar aos Efésios, ele disse: eu sou o menor dos menores dos santos. Primeiro ele disse: eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele estava numa caminhada de humildade, de Deus quebrá-lo, que agora aos Efésios ele desce um pouco mais. Ele diz: não, eu não sou o menor dos apóstolos apenas, eu sou o menor dos menores de todos os santos, de todos os crentes. Depois a Timóteo ele diz assim, já no final da sua vida: eu sou o pior dos pecadores. Que caminhada de humildade a vida do apóstolo Paulo. Nós nascemos no pecado e é normal conhecer apenas o sentimento de prazer, porque a gente agradou a nós mesmos, né? Isso é normal. A gente, quando nasce e vai crescendo, a gente só conhece esse sentimento, a alegria de agradar a si mesmo. Isso é normal. Mas eu quero dizer para você que essa alegria, ela é doentia, pecaminosa, ela é proveniente do pecado. Mas é maravilhoso descobrir, aleluia, mas quando descobrimos que em Cristo o nosso irmão é muito importante e é superior a mim, isso é magnífico e libertador. Quando em Cristo aprendemos a ter a alegria de sermos humildes, a gente sente uma alegria diferente, a alegria que Cristo dá. Não é a alegria que eu sinto porque fiz a minha própria vontade, não é a alegria do egoísmo, mas é a alegria do próprio Cristo, é a alegria de Deus que invade as nossas vidas. Isso é libertador, nos liberta da necessidade de sermos agradados e de ter o nosso ego massageado. Considerar de fato alguém superior significa buscar, servir antes de ser servido. Quando ele diz assim, considere os outros superiores a si mesmo, ele não está dizendo que eu sou um padeiro muito famoso no mundo inteiro, eu sou um excelente padeiro, eu tenho um doutorado em fazer pão. E aí chega um iniciante, alguém que acabou de começar na fabricação de pão, de fazer os pães, ele não sabe fazer direito. A palavra de Deus não está dizendo que eu tenho que dizer assim, não, ele é melhor do que eu, ele faz pão melhor do que eu. Isso é hipocrisia, né? Está todo mundo vendo que não faz pão melhor do que ele. O menino é iniciante, o outro tem 50 anos de experiência de fazer pão. Aí o que tem 50 anos vai dizer assim, não, ele realmente é melhor padeiro do que eu. Isso é hipocrisia, não é isso que a igreja está dizendo. Isso é demagogia. Não é isso, aliás, que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que considerar o próximo superior a mim é eu procurar saber a necessidade e servi-lo. Considerar superior a mim é tratar com mais urgência a causa do próximo do que a minha própria causa. E quem assim age dificilmente se ofende, porque eu não estou esperando nada do próximo, pelo contrário, eu quero servi-lo. Logo eu não me ofendo com ele. Eu não me ofendo com você, meu irmão, porque eu quero lhe servir. Eu não estou preocupado se você quer me servir ou vai me servir. Não, eu quero lhe servir. Logo, como há o desejo no meu coração de ter você em primeiro lugar, sabe o que é que acontece? Eu não me ofendo. Dificilmente eu vou me ofender, porque eu não estou esperando retribuição. Eu não estou esperando massagem no ego. Eu não lhe elogio esperando o elogio de volta. Teve pessoas que certa vez, teve uma pessoa que me elogiou bastante, e eu não elogiei de volta, e depois eu fiquei sabendo que a pessoa ficou chateada. Porque existem pessoas que elogiam demais, e você diz assim, fulano é gente boa, né? Às vezes fulano só quer ouvir de volta.
Então, é como se Paulo perguntasse: será que há alguma motivação suficiente para nós vivermos assim, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento, com a mesma afeição, com o mesmo amor, com a mesma busca, considerando o próximo? Será que há alguma coisa que me motive a viver assim? Porque isso é tão difícil. Será que vale a pena? Por isso que ele disse: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Será que por estar em Cristo vale a pena eu amar você? Será que por estar em Cristo vale a pena eu me humilhar? Aí o mundo diz assim: os humilhados serão exaltados. Aí tem gente que ainda diz assim: a Bíblia diz. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse: olha, pastor, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que se humilham, aqui está a humildade. Aqueles que se humilham, primeira carta de Pedro, debaixo da potente mão de Deus, esse Deus a seu tempo os exaltará. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês acharem que eu estou pedindo muito, é muito negar a si mesmo, sigam o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo de vida e de conduta. Paulo sabe que o seu pedido é dificílimo para nós, que os nossos egos inflados só podem ser destruídos de fato se nós vivermos de acordo como Jesus viveu. Paulo sabia que só Jesus poderia nos humilhar, aleluia, com o seu próprio exemplo de humildade. Quer ser humilde? Olhe para Cristo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas olhe para Cristo como? Os filipenses poderiam perguntar, não é? Porque Jesus, ele não pode ser o nosso exemplo em tudo, é claro. É claro que quanto à redenção, só Jesus pôde fazer a redenção. Nós não podemos fazer esta mesma coisa. Mas quanto ao que se refere ao seu exemplo de conduta, se Jesus não for o nosso exemplo, então inútil será a nossa fé. Prestem atenção a partir de agora. Qual foi o caminho de humildade e de humilhação que Cristo tomou? E que Paulo quer apresentar como exemplo para que eu e você sejamos humildes. É como se Paulo estivesse dizendo: está vendo isso aí? Talvez esse aqui seja um dos textos mais belos do apóstolo Paulo quanto à humilhação, ao estado de humilhação e exaltação de Cristo. E é como se Paulo estivesse dizendo: você está vendo isso aí? Pronto. Isso aí é o limite. É esse nível que a gente tem que chegar, o de Cristo. E o que foi, Paulo, que Cristo fez? Paulo começa a dizer, explicar para os filipenses o que foi que Cristo fez, que a gente precisa seguir como exemplo. E ele disse que Cristo a si mesmo se esvaziou. O Dr. Shedd certa vez disse que achava que Cristo pensou assim: deixarei de ser como Deus, visivelmente honrado e servido por miríades de anjos, assumirei a forma de vida humana, nascendo como bebê, vivendo na terra. Aqui estamos nesse texto diante de uma doutrina chamada a doutrina da kenosis, que significa a doutrina daquele que se esvaziou, daquele que pensou nos outros. Jesus Cristo pensou em você e em mim e se esvaziou, aleluia. Foi pensando em nós. Ele não abandonou a sua forma de Deus, mas ele assumiu uma forma de servo. A kenosis não significa o esvaziamento da divindade deste homem, mas significa o esvaziamento de sua humanidade, ao tornar-se um humano servo e sofredor, como disse o profeta no Antigo Testamento. A sua divindade esteve presente, mas ele escolheu não acioná-la. De uma forma bem simples, é como se Deus tivesse deixado o seu poder de Deus em stand-by, digamos assim. Estava lá, mas ele não utilizava.
Ele fazia tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus que habitava nele. E é bem verdade que certa vez Satanás queria exatamente isso. Porque uma vez que Cristo, em sua humanidade, utilizasse seu poder divino para dar assistência à sua humanidade, Cristo não podia ser nosso substituto. Ele não poderia nos substituir, porque ele não teria vencido a tentação como humano, mas como Deus. Os irmãos estão entendendo? Então ele precisava não utilizar o seu poder, apesar de ser Deus, apesar de a forma de Deus estar nele, apesar de ele ser 100% homem, 100% Deus, mas tudo que ele faz, a multiplicação dos pães, ele expulsa demônios, ele ressuscita pessoas, tudo no poder da pessoa do Espírito Santo que habitava nele, assim como eu e você podemos fazer, aleluia. Inclusive ele disse: os sinais seguirão aqueles que crerem. Tudo que Jesus fez, ele fez porque o Espírito Santo habitava nele. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você pode fazer obras maiores ainda, disse Jesus Cristo. Então Jesus, ele utilizava, irmãos, o poder da sua santificação, do Santo Espírito que estava nele, ao qual nós devemos estar aí olhando para a sua humildade, para a sua santificação. Lembra que certa vez Jesus Cristo estava se santificando em jejum e oração durante 40 dias, e sabe qual era a proposta de Satanás? Usa a tua divindade agora, usa o teu poder de Deus para ajudar a tua humanidade. Era isso que Satanás estava dizendo, entre outras palavras, quando ele disse assim: olha, faz o seguinte, se joga daqui do templo e dá ordem aos anjos, porque você pode, você é Deus, você pode dar ordem aos anjos para eles te pegarem, faz isso. Mas Jesus se esvaziou, aleluia, e como homem respondeu com o que tinha, a palavra de Deus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, sua divindade esteve presente, mas ele escolheu não acioná-la, permaneceu em sua fragilidade humana. Paulo diz: ele tornou-se em semelhança de homens pecadores. Jesus Cristo, ele não encarnou semelhante a Adão antes da queda, que era um ser perfeito. Jesus Cristo não encarnou nessa terra como ele virá para nos buscar, no corpo glorificado que ele está, mas ele encarnou nessa terra num corpo que morre, num corpo que se acaba, num corpo que se corrompe, num corpo como o meu e o seu. Jesus Cristo encarnou na pior forma humana, mas a nossa semelhança de carne caída, carregada dos resultados do pecado, foi assim que ele se encarnou. Jesus Cristo não era uma peça teatral, meus irmãos. Ele, que é o onipotente, teve fome, ficou cansado e chorou. Aqui estamos diante agora de uma nova doutrina chamada união hipostática. É a união desse corpo homem humano com a união agora do Deus, que estão unidos, mas não se misturam. É isso que significa a união hipostática. Eles não se misturam, irmãos, porque Deus, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus e mesmo sendo homem, o tempo inteiro não usurpou ser igual a Deus. Ele não achou que ser igual a Deus seria algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se. Pelo poder da palavra, ele venceu a todos os questionamentos e a todas as tentações de Satanás. A Bíblia diz que ele foi reconhecido em figura humana. Continua o apóstolo Paulo mostrando a escada que ele desceu. Perceba que cada vez Jesus desce mais fundo, irmãos, mais fundo para nos buscar. Todos testificavam que ele era filho de José. Todos diziam: não é o Nazareno, Galileu, pode vir alguma coisa boa desse lugar. Ele era comum entre nós. O próprio irmão de Jesus não acreditava, não cria nele como Messias. O irmão de Jesus, Tiago, só veio acreditar que Jesus era o Messias depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Mas antes da cruz, era meu irmão.
Jesus foi visto e tido como alguém comum entre nós, alguém pequeno inclusive, não alguém importante. Mas ninguém o humilhou, ele se humilhou, foi uma decisão dele. Lembrem-se do assunto primeiro de Paulo. Qual é o assunto de Paulo? A humildade é quando eu me humilho para servir ao meu irmão, se necessário. Eu sei que quanto mais a palavra bate no nosso ego, mais dói. Pelo menos é assim comigo. Mas quando eu olho, vejo Jesus humilhando a si mesmo. Em primeiro lugar, ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Veja, Jesus ele era Deus, ele não tinha pecado. A relação dele em relação à lei de Deus era favorável. Ele não tinha o que cumprir, ele não tinha culpa baseado na lei, assim como nós temos, porque a gente transgride a lei, todos nós somos pecadores. E Jesus ele tinha uma situação favorável, ele não tinha culpa de nada em relação à lei. Mas sabe o que acontece? Em sua encarnação, ele tomou sobre si essa carga de pecado que é nossa e começou a tirar do mundo, aleluia. Quanto mais ele se humilhava, mais ele carregava para fora deste mundo os nossos pecados. Ele tomou uma carga que não era sua, e por isso que ao aparecer na beira do Rio Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo para tirar. E a cada passo de humilhação ele arrancava pecados de nós, ele arrancava pecados do mundo. E ele renunciou às suas próprias riquezas, irmãos. Ele era pobre em todos os sentidos, ele era pobre financeiramente. Ele precisou de um lugar emprestado para nascer, ele precisou de uma casa para pernoitar, ele precisou de um barco para pregar, ele precisou de um jumento para cavalgar, e ele precisou de uma sala emprestada para poder fazer a ceia, e ele precisou de um túmulo para ser sepultado. Se Jesus era paupérrimo, irmãos, caminhava para a cruz, Jesus, pobre e devendo. Pobre e devendo a nossa dívida. Jesus Cristo desceu ainda mais quando renunciou à sua glória celestial. Ele, de quem os serafins cobriam o rosto, olha que coisa, irmãos. Ele que era o objeto da mais solene adoração, desceu a este mundo de miséria para armar a sua tenda temporária entre nós, simplesmente para habitar no meio dos pecadores. Um serafim, um ser perfeito, se cobria diante da santidade deste Deus, mas ele encarna e habita em nós, em nosso meio. Ele desceu ainda mais, diz o apóstolo Paulo, quando ele tornou-se obediente até a morte. West disse que a única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos os renunciou. Santo. Aleluia, Jesus. E nós que não temos direito de fazer valer os nossos direitos, o tempo inteiro estamos cobrando-os. Cobrando do próximo mais do que de nós mesmos. Cobrando do outro mais do que de mim mesmo. A única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer os seus direitos disse assim: eu não os quero. Lá no jardim ele disse: seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo, sabe o que Jesus queria dizer com isso, irmãos? Jesus estava dizendo a Deus assim: olha, eles são mais necessitados do que eu morra, do que eu sou necessitado de viver. Foi isso que Jesus disse no Jardim do Éden para mim e para você. Quando ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade, ele está dizendo: olha, Senhor, eu quero colocá-los em primeiro lugar antes de mim, eu quero servi-los, eu quero considerá-los antes de mim, eu quero considerar eles superiores a mim, porque nesse momento, Senhor, eles são mais necessitados do que eu morra, do que eu sou necessitado de viver. E não parou por aí. Jesus Cristo ainda foi mais profundo na sua humilhação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses,
Ele morreu a morte de cruz. Ele assumiu uma morte maldita. Dizia-se de uma pessoa crucificada que essa pessoa morria 1000 mortes, porque era uma morte tão lenta, tão dolorosa, que era como se ele sentisse a dor da morte várias e várias vezes. E o ditado que se tinha entre o povo era que a morte de cruz era como morrer 1000 vezes. Mais uma vez citando Hendrickson, ele diz algo que eu achei muito lindo: assim, enquanto estava pendente na cruz, embaixo Satanás e suas hostes o assaltavam, em volta os homens o escarneciam, de cima Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição, de dentro de Jesus Cristo prorrompia o amargo grito: Deus meu, por que me desamparaste? De fato, Cristo desceu a este inferno, não o inferno criado para Satanás e os anjos, e seus anjos, mas o inferno do Calvário. Jesus viveu um verdadeiro inferno em nosso lugar naquele dia. Que Deus maravilhoso, irmãos. Só que não para por aí, porque o apóstolo Paulo, ele deu o exemplo de todo o sofrimento de Cristo, mas isso não terminaria assim. Porque o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 11, ele deu uma profecia, e ele disse sobre o Messias, ele disse assim: ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. Irmão, Jesus Cristo sofreu tudo isso, mas ele teria fruto do seu trabalho. Paulo está dizendo: olha, em ser humilde com os seus irmãos, em amá-los, em tê-los em primeiro lugar. Sim, você vai sofrer humilhação muitas vezes, mas não para por aí. O trabalho é penoso, mas você verá o fruto desse trabalho. É Deus quem te dará o fruto desse trabalho. Quando se entende isso, você não quer mais ter diferença com ninguém, porque por mais que seja penoso manter a comunhão, o fruto desse trabalho é maior do que qualquer sofrimento. Sabe o que Isaías está dizendo? Jesus vai se alegrar por sofrer e se humilhar por mim e por você. Só que essa profecia de Isaías já se cumpriu. Isso significa que mesmo com toda essa dor, com toda essa humilhação, após isso veio o estado de exaltação desse Cristo. E no estado de exaltação desse Cristo, Jesus se alegrou por se humilhar por mim e por você, pela minha e pela tua vida. Quando o próximo vem em primeiro lugar, nós ficamos alegres porque recebemos a alegria desse Cristo. E a partir do verso 9, Paulo vai relatar a exaltação de Cristo agora. Lembre-se que tudo isso que Paulo está falando de Cristo é para nos dar exemplo de que a vida cristã aqui, inclusive Jesus disse assim, quem quiser viver piamente, que significa em santidade, padecerá perseguição, vai sofrer. A humildade, o exercício da humildade nos faz nos humilhar de vez em quando, mas o fruto disso, irmãos, é maravilhoso. O fruto disso é Deus quem dá, e a medida de Deus é sempre sacudida, transbordante, generosa. Aleluia! Você quer a bênção do Senhor? Será que vale a pena, Paulo está dizendo? Será que há algum valor nisso que a gente vive do Evangelho, para a gente poder renunciar a nós mesmos e esperar lá na frente o fruto do nosso penoso trabalho? Será que vale a pena? Vale a pena, sim ou não, irmãos? Amém ou não? Amém. Deus o exaltou sobremaneira. Agora Jesus, não apenas como Deus, mas como homem, tem as rédeas do universo. Aleluia! O homem que tem as rédeas do universo não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente da China. Quem tem as rédeas do universo é Jesus de Nazaré.
Deus lhe deu um nome acima de todo nome. A maior identidade, a maior realeza da terra é Jesus Cristo, e não só da terra. Não só da terra, porque ele disse, meus irmãos, que esse nome estaria acima de todo nome, em todos os lugares. O nome de Jesus, ao nome de Jesus, Paulo continua, todo joelho se dobrará nos céus. Anjos, arcanjos, serafins, querubins e os santos que já partiram para a glória, todos eles, aleluia, se dobrarão diante do Senhor. Mas Paulo diz também, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará na terra, tanto salvos como condenados, como perdidos, se dobrarão diante do Senhor Jesus. Não quer dizer, irmãos, que quando diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor, não está querendo dizer que todo mundo vai se converter, não é isso. Está querendo dizer que até aqueles que são anticristos, até Satanás, até os demônios, até os seres humanos que rejeitaram a Cristo, todos vão confessar com a sua boca, ainda que não o queiram, ainda que o rejeitem, vão ter que reconhecer que Ele é Senhor. Na terra os crentes vão reconhecer, mas os ímpios também vão dobrar os seus joelhos. Os crentes vão dobrar os joelhos de bom grado. Os ímpios vão dobrar os joelhos porque necessitam, são obrigados a fazê-lo, porque o Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás, seus demônios, as almas perdidas que negaram a Cristo e negaram os seus ensinos até a morte, se dobrarão diante do Senhor. Toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. Apocalipse capítulo 5, verso 13 diz: pois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e essas criaturas diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre e sempre. Amém. Toda exaltação ocorrerá para a glória de Deus Pai, diz o apóstolo Paulo. O próprio Jesus Cristo tem um manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. Quando o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado. E Jesus Cristo vence, irmãos. E Paulo está dizendo: vocês vencerão. Ou não foi Jesus que disse assim: ei, eu venci o mundo, viu? Tenham bom ânimo, meus irmãos. Vai doer, vai se humilhar, vai precisar ser humilde, vai ter que quebrar o ego, vai ter que matar o eu. Mas vai também receber o fruto do penoso trabalho. Repetindo o texto de Pedro, eu quero dizer agora que vocês entendam que toda essa vitória de Cristo nos carrega para desfrutar dessa vitória com Ele. Cristo nos carrega, é por isso que vale a pena. Porque Cristo tem toda essa exaltação, mas em tudo isso Ele nos carrega, porque no capítulo 17, João escreve no seu Evangelho que Jesus Cristo está orando e Ele diz assim: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Eu quero Ele aqui no meio. Eu quero Ele com a gente. Eu quero esse povo, essa minha igreja, minha noiva, ela vai estar comigo. Eu quero que ela esteja onde eu estiver. Cristo estará à direita de Deus. Cristo estará nos céus. Cristo estará no trono. E nós, juntamente com Ele, governando. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente começa a olhar para tudo aquilo que é difícil na humilhação e na humildade e começa a ver que é pouco perto da grandiosidade do fruto do trabalho. E a gente se lembra que o próprio apóstolo Paulo tinha uma consciência tão grande que ele dizia assim: olha, as leves e momentâneas. Meu irmão, Paulo dizer que as lutas dele era leve e momentânea. As minhas leves
e momentâneas tribulações não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós somos como a noiva amada do Rei, noiva adornada em que o Filho se compraz. Se certa vez Deus disse ao seu Filho, Jesus, este é meu Filho amado em quem me comprazo, assim Jesus Cristo sente prazer na noiva que se atavia de santidade. Somos cidade que brilha, aleluia, cheia de pedras preciosas, somos sua habitação. Se vivemos como a Bíblia ensina, nós sofreremos sim a semelhança do nosso Mestre, mas a semelhança do nosso Mestre também seremos exaltados. Somos cordeiros, somos co-herdeiros com Cristo, irmãos. Para encerrar, Apocalipse 17:14 diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis. Quem é que vai vencer com Cristo? Os escolhidos e fiéis. Você é escolhido, meu irmão? Você é fiel? Então você vai vencer com Cristo. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso.